Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Zuzu, você poderia apresentar, já que está ao seu lado, nossa figura aqui que vai conversar com a gente aqui hoje no Pânico, meu querido Zuzu. O cara é fera, ele já participou de mais de 1000 cirurgias. É o único neurocirurgião brasileiro com habilitação para utilizar a neurocirurgia robótica no Brasil. Estou falando dele, doutor Paulo Porto de Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde aos demais integrantes aqui da bancada. Muito obrigado. Aí, Fala, doutor. Já vou puxar, Emílio, que está nos Você sabe que neurocirurgião não é pra qualquer um, né? Tem que estudar muito. Não é pra qualquer um. Eu sou qualquer um. Não, não fala assim. Não fala assim. A gente já fala em neurocirurgião, já imagina um ET. Um ET ali, né? Porque é um negócio, deve ser muito complicado e muito técnico e muito preciso. A margem de erro é muito pequena, né? Exatamente. A gente não pode errar porque senão sequela o paciente. Exatamente. Antes de entrar na neurologia, você estava falando da vacina aqui nos bastidores e contou coisas que a gente não imaginava. Ficamos preocupados, Emílio e o Sami aqui. A vacina que está nessa discussão política, ela é eficaz ou você acha que os caras estão colocando ainda a carroça na frente do cavalo? Pô, Zuckerman, acho que primeiro tem que entender como é que é o processo de construção de conhecimento da medicina. É passo a passo, certo? Então não dá para você imaginar que uma vacina, pô, a doença começou em março, abril e agora a gente está em outubro. Não, a vacina está pronta, vamos tacar o pau. Não é assim. Mesmo a própria doença, você vê que tem dados que são completamente revistos. O CDC, por exemplo, a questão de um mês atrás, o CDC é a maior autoridade em epidemias americana. Reviu os mais de 200 mil óbitos e chegou à conclusão que apenas 6% efetivamente foram secundários ao Covid. Isso. Não é? Então isso já é um negócio que a gente já põe um pezinho atrás. Aí anteontem saiu um trabalho de um pesquisador sério de Stanford, que inclusive foi replicado pela OMS, dizendo que a letalidade global da epidemia por Covid no mundo inteiro, considerando vários países, inclusive o Brasil, é de 0,3%. Muito bem. E que se estima que cerca de 10% da população mundial foi contaminada e aí teve a doença, morreu, ficou imune, enfim, teve um desfecho qualquer. Então você tem uma mortalidade de 0,3%, 10% só da população acometida. Então você tem 90% suscetíveis. A vacina chinesa, pelos dados soltos pela China mesmo, tem um efeito colateral de 5,37%. Eita. Aí você fala, mas 5% é pouco, né? Aí você olha e fala assim, pô, peraí, mas a polio, a vacina da polio, que a gente erradicou aqui no Brasil, o índice de efeito colateral é 0,05%. Então nós estamos falando de uma vacina que tem 100 vezes mais efeito colateral. Aí até o Sami tava falando, não, mas aí, pô, é dor de cabeça, é vermelhinho no local. Pô, tudo bem, mas você põe 5% em cima de 90% da população brasileira, vai morrer gente. É que Vai morrer gente com a E vacina. de 7 bilhões no mundo. Então, aí a questão, assim, é o que a gente estava conversando, né? O que é pior? É você se arriscar com a vacina que tem esse índice de efeito colateral, porque, tudo bem, 1% de 100 é 1, agora 1% de 7 bilhões, quer dizer, será que não vai matar ou prejudicar mais gente? Mais gente que os monstros Do da que Covid, a própria evolução da doença? Que doideira. E isso não é a primeira vez que acontece. Então nós tivemos, por exemplo, a vacina da dengue, antigamente, a vacina francesa, que ela foi abandonada. Por quê? Porque se chegou à conclusão que o efeito colateral da vacina era pior do que a doença. Caramba. Mas, doutor, eu tenho, assim, 0,3% de 208 milhões de pessoas dá gente. mais de meio milhão de mortos. Então, quer dizer, não dá pra falar que a pandemia é tranquila e a gente precisa ter alguma ação. Agora, tava conversando, né, no intervalo, você tem duas coisas, efeito colateral e eficiência, né? Exato. Então, tem que comparar as vacinas. E o que me preocupou é quem que faz esse protocolo. A gente vai esperar o FDA, é a Anvisa, como é que vai? E efeito colateral, quase todos os medicamentos têm. Seja a hidroxicloroquina, que foi aqui esse nono, né, é novo, o Anita, né, o Nitazol. Vermífugo, E aí, como é que fica isso? Porque aí o remédio também tem efeito colateral. O que é? Tá bom, o que a gente faz? É isso que eu tô te Pelo amor de perguntando. Deus. Cara, eu não sei o que fazer. eu acho que a primeira coisa a fazer assim, é uma investigação séria de quem são os vulneráveis. Perfeito. Porra, quem é que vai se ferrar se esse negócio descambar? É o cara que tá na linha de frente, é o coitado do lixeiro que às vezes não tem equipamento, é o professor que tá lidando com criança, porra, é o cara que tá direto dentro do hospital, é o cara que trabalha no laboratório, é o cara que é idoso, que é obeso, diabético, hipertenso. Pô, legal. Então esses a gente diminui o universo e controla mais de perto. O cara começou a ter um efeito colateral mais sério, porra, esse cara vai ser assistido.
Não dá, é utopia você falar, não, nós vamos dar 208 milhões de vacinas no Brasil e vamos ter leitos hospitalares para cuidar de 5% de 208 milhões de reações vacinais. Nós não vamos ter. Não é? Por muito menos, que era o pico do Covid, a gente recebeu aquela orientação do fique em casa. Então, não tem cabimento isso, não dá, a conta não fecha. Né? Doutor, o senhor acha que ainda não tem uma avaliação crítica disso aí? Tá muito baseado no oba-oba, na política, na desinformação, no achismo, ciência, no que a gente está... Não é no nome da ciência. Achismo em nome da Porque ciência. é lógico, todo mundo quer se livrar de máscara, de álcool gel. Sim. Todo mundo quer voltar àquela vida. Só que as pessoas precisam entender que aquela outra vida ela não vai voltar assim em 6 meses. Emílio, não vai voltar mais por conta do pânico que foi instaurado do que da doença em si. A gente pode falar em imunidade de rebanho, porque os números estão caindo vertiginosamente. Então o senhor acha que a gente já está aterrorizado por isso? É muito difícil mudar o comportamento, o nosso comportamento, porque a gente já está com medo. A gente viu muita morte, a gente acompanhou na Itália, aquelas cenas. Mas eu vou te dar alguns dados assim que as pessoas não consultam, apesar de ser fonte pública. Você pega, por exemplo, esse ano morreram 4 vezes mais pessoas de HIV do que de Covid no mundo inteiro. E aí? Morreram 6 vezes mais crianças abaixo de 5 anos do que morreram de Covid. Alguém falou disso? Não. Morre mais gente de fome, do que morre de Covid. Por que não estamos distribuindo alimento? Tá distribuindo máscara. Então, assim, e outras coisas, né? Muito se fala de teoria da conspiração, etc e tal. Ontem eu vi um dado, Sam, se eu estiver mentindo aqui, você me corrige. Diz que a China só de EPI, de equipamento de proteção individual, exportou esse ano mais do que a agricultura inteira brasileira. Qual é o país, me responda, que tem em estoque EPI desse tanto, respirador desse tanto, para exportar por pronta entrega, a não ser que já previsse que seria necessário? Mas, doutor, o que explica, então, essa certa cegueira voluntária ou hipocrisia das autoridades, tanto médicas quanto políticas? No Brasil, por exemplo, a maioria das regiões, os números estão caindo vertiginosamente, tanto em número de infectados quanto em número de mortos. A Suécia, o caso mais elementar, não fez quase nada e os números estão caindo e eles preservaram sua saúde mental, seus empregos, sua dignidade. O que explica esse assodamento desse isolacionismo feito em nome da ciência e que ainda continua teimosamente a vigir entre tantas autoridades? Olha, os meus antigos professores, que eu tive a oportunidade aqui de saber que o avô do Zuckerman era um professor lá da Escola Paulista, falavam uma frase que é clássica em medicina. A medicina é a verdade da ciência das verdades transitórias. Então, só para dar um exemplo, vocês já ouviram falar que o ovo é bom, que o ovo é ruim, aí volta a ser ruim, aí volta a ser bom. Pois é. Então agora, primeiro foi eu fico em casa, depois eu saio de casa, daqui a pouco eu fico em casa de novo. A OMS já se desmentiu várias vezes ao longo desse ano. Então qual é a lição disso tudo? Calma. Não é a pior doença do mundo. O SARS, por exemplo, era muito pior. Mas os resultados são catastróficos, e ninguém ficou com esse desespero. Doutor, eu preciso fazer um break. Claro. É um break agora. Bom assunto, hein? Bom, doutor, hein, meu? Cara, deu pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do doutor coisas práticas aqui. O que a gente pode fazer para as medidas. As medidas que a gente tem sequelas. Que a gente possa fazer. Porque muita gente fala: vocês são negacionistas, vocês estão loucos, daqui a pouco vocês falando que não precisa vacina, a polio vai voltar. Os caras são loucos em rede social. Sim. É muita opinião, muita cruzada. Muito interesse e também as pessoas acreditam no lado, acreditam de outro tal. Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o doutor. Para você no Instagram é PP Melo e o Facebook é Doutor Paulo Porto de Melo. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui pela Panflix, nas nossas plataformas. Hoje, presença ilustre nesse programa, o doutor Paulo Porto de Melo. Ele já participou mais de 1000 cirurgias. É o único neurocirurgião brasileiro com habilitação para utilizar a neurocirurgia robótica aqui no Brasil. Ele colabora também, o cara é top, meu. Colabora na disciplina de neurocirurgia na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Faz parte do grupo de pesquisa de neurocirurgia robótica da Universidade de Estrasburgo, na França. Escreveu o Guia de Neurocirurgia, que até hoje é referência para a residência médica aqui no Brasil. Ou seja, médico top. Aqueles que a gente tem medo de falar com ele. Porque se falar com ele... E o Instagram dele é PP Melo.
Melo, se você quiser ter mais informações aí. E o doutor está conversando pra gente, falamos agora da vacina, e eu queria perguntar para ele algo que foi, para começar aqui esse segundo bloco, que a gente tá com pouco tempo aqui, eu queria falar sobre essa sequela que saiu agora há poucos dias, dizendo que o vírus poderia ir pro cérebro. Sim, vai. Vai? Vai, mas isso não é esse terror todo. Então, por exemplo, qual que é uma das funções neurológicas primárias? Qualquer bicho tem. Olfato. Não tem alteração de olfato? Sim. Tem. Muitos pacientes com Covid têm alteração de olfato. O olfato é no cérebro, então? Sim, você tem aqui... Fala isso. Mas você tem aqui a mucosa olfatória, que isso vai ser conduzido para o bulbo olfatório, nervo olfatório e cérebro. Então, depois de 7 dias que você tem alteração de olfato, você já tem o vírus dentro do seu corpo. Já tá lá na bagaça? No paladar também, é? Paladar. Então você tem vários sintomas. Quando esse trabalho foi feito, esse que está sendo comentado aí da USP, o que eles fizeram? Eles foram os primeiros a isolar o vírus dentro dos astrócitos, que é um tipo de célula cerebral, uma célula de suporte, não é neurônio. Astrócito não pensa. Ele fornece substrato para o neurônio funcionar. Tudo bem. Mas já existiam outros trabalhos dizendo, olha, depois de 7 dias ele está no córtex do sistema límbico, ele está no lobo frontal, não sei o quê. Então o que esse estudo brasileiro que foi bem feito, ele diz, é a mesma coisa que você entrar na sua casa e alguém falou, tem um rato em casa. Te interessa onde está o rato? Boa. Se é na sala, se é na cozinha, o rato está em casa. Tá lá. Então o vírus entrou no seu cérebro? Entrou. Tá, e daí? O que é que isso vai acarretar? A gente sabe que até 1/3 dos pacientes que têm Covid podem ter sintomas neurológicos. Mas aí o que se classifica como sintoma neurológico? Dor de cabeça, alteração do olfato, alteração do paladar, dor muscular generalizada, fraqueza, ou seja, sintomas que são totalmente reversíveis. O cara teve um AVC por conta do Covid. Acontece? Acontece. E acontece quando? Naqueles pacientes graves. Então a gravidade do sintoma neurológico, ela acompanha a gravidade do Covid. Isso é clássico, já é bem estabelecido, isso é certeza. O que isso reforça? Isso reforça uma coisa básica em medicina. Sim. Vem cá, quando você tem câncer, você não ouve que quando mais cedo você tratar, melhora a sua chance de sobrevivência? Sim. Quando você tem pneumonia, não falam pra você, trata logo que você vai sair disso aí? Quando você tem leucemia também. E por que com Covid você tem que esperar pra tratar? Mandaram a gente esperar, né, doutor? Então veja. Então, mas esse foi o protocolo chinês, né? Você dá risada. Não. Risadinha de O É uma protocolo gripezinha, chinês, né? quando veio o protocolo chinês, era respirador. Tanto é que... Pois é, Emílio, mas assim, é a mesma coisa que eu falar pra você é o seguinte, você é um diabético, tá com uma ferida infectada, espera. Não, vai pra casa, toma vai cicatrizar. Passa uma pomadinha sua perna e aí vai você cair. volta pro hospital com infecção disseminada no sangue. Qual a chance de você morrer? Enorme. Então eu vou esperar o cara... Grande Mandetta. Ou o cara chegou no pronto-socorro e falou, doutor, tô com dor no peito, falta de ar, tenho colesterol alto. Não, dorzinha, vai pra casa. Aí o cara volta, vai pro respirador, com o coração todo ferrado. Qual a chance do cara morrer? Mais alta. Tanto é que quando você pega os dados... Tava falando com o Sami, quando a coisa fica meio politizada, a gente tem que se ater aos dados. Você pega a mortalidade no início da pandemia, aqui ou em qualquer país, e pega hoje... É muito ridículo. menor. Hoje a maioria dos pacientes são tratados com tratamento precoce de forma ambulatorial. Então vai para casa, mas não vai para casa e fica tomando Novalgina. Não, você vai para casa tomando um esquema terapêutico, monitorado pelo seu médico. Qualquer sinalzinho de piora, você volta para o hospital. Foi o que eu fiz. Foi o que eles estão fazendo agora. Sim, Isso aí. exatamente. Então o que acontece com isso? Isso sim é uma estratégia inteligente para você evitar de superlotar o hospital. Você trata precocemente. Porque fazer o que fizeram, não. Então eu vou fazer o seguinte, a gente fecha a economia e aí simplesmente deixa todo mundo em casa. Beleza. Você ferrou com a economia, que segundo o Banco Mundial tem um efeito direto na qualidade de vida e na saúde das pessoas. E além de tudo, você postergou a transmissão da doença. Porque a hora que sair todo mundo de casa, vai transmitir do mesmo jeito. Então veja, o que é o inteligente? Não, olha, quem não é grupo de risco, vai saindo, toca a vida, segue o baile. Acho que eu peguei. Tá, legal, testa. Pegou? Cara, vai tratar precoce. O senhor vai tomar isso, portanto... sinais de alerta. Aconteceu isso, você vem aqui pro hospital, você vem aqui no consultório, eu te interno. Não é possível. Belém do Pará tava um colapso, gente morrendo na rua. As pessoas começaram a ser tratadas em casa porque não tinha leito hospitalar.
Em 2 semanas acabou a pandemia. Você vai ver em Belém do Pará, até eventos públicos. Tá tendo. Dr. Zeballos. E não há repique Mas não algum, vai né, voltar, doutor? não? Nenhum repique. Voltar o quê? A gripe não volta? Não sei. Volta. Gripe Mas não mata volta. ninguém, pô. A questão é, você essa. aprendeu a tratar? Hoje nós temos o tratamento precoce, que funciona. Não sou eu que estou dizendo. Né, assim, os infectologistas ligados à sociedade brasileira falam, porque o nível de evidência do tratamento precoce ele é baixo, negativo. Já é o nível 1A de evidência. E só para comparação, Tamiflu, que todo mundo usa aí para influenza, tem nível 3 de evidência. São 3 níveis abaixo. E eles não usam? Então por que não usa o tratamento precoce? Porque custa 80 centavos? O Tamiflu é caro pra aí cacete. tudo bem, nós passamos... Eles começaram a tratar com um Tamiflu. Na época começou, os caras meteram o Tamiflu, né? Aí você pega e fala assim, bom, tudo bem, então eu tenho a estratégia de tratamento precoce, mas um X desse grupo vai piorar, porque acontece com toda doença, né? Você trata e um percentual piora. Legal, a gente tem um tratamento, caso o tratamento precoce fale, tem corticoide. A partir do 7º dia. Funciona? Funciona. Não, olha, o cara não respondeu o corticoide. Então, o Zeballos começou. O Zeballos falou. Não, o Zeballos falou aqui, o doutor Zeballos. Eu estive ele falou com aqui ele no grupo. Em março, ele falou aqui. Nós estávamos juntos. Ele estava aqui no telão. Sim. Ele falou, tô tratando com corticoide. Com excelente resultado. E agora assim, no mundo inteiro tá isso aí. Depois, o corticoide, assim, mas quando já tá pior, quando já tem... Quando já tem um comprometimento. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem uma filosofia diferente, né? Assim, a gente conversa muito, tem um grupo que conversa sobre isso. E a nossa ideia não é deixar o cara piorar. Pra que eu vou deixar o cara piorar? Eu tratei por 7 dias, não funcionou, o cara tá sintomático. Toma corticoide, não mata ninguém. Tá? Não, olha, tomou corticoide e foi pro barro. Esse cara tá indo pra UTI com insuficiência respiratória. Nós sabemos tratar. Existem drogas, que eu não vou divulgar o nome comercial aqui, até porque é um estudo que está sendo submetido, né? Mas que a evolução é excepcional. Então, se eu tenho uma doença que eu tenho um tratamento para fase precoce, se não dá certo, eu tenho para fase intermediária. Se não dá certo, eu tenho tratamento para fase avançada. Para que eu vou correr e fechar a economia? Para que eu vou correr com vacina que eu não sei ainda qual é o efeito dela a longo prazo? Né? Doutor, uma questão. As complicações neurológicas. Cara, trata precoce que você não vai ter complicação neurológica. Agora, se você esperar, vai ter. E não é só neurológica. Aí depende da magnitude da complicação. Se você tem um AVC, tem um déficit motor, você vai ter que ir para reabilitação. Não tem muito o que fazer. Uma questão prática, doutor. Quem, por exemplo, está imune, já criou anticorpos para a doença, já pegou a doença. Se tomar a vacina, porque a gente não teve nem testagem para saber quem são as pessoas que pegaram, como é que a gente vai saber quem está imune? Se tomar a vacina, pode ter uma reação orgânica ruim, você criar mais anticorpos que o necessário, ou coisa do tipo? Então, vou te dar uma resposta teórica, porque a experimentação para isso não foi feita, né? Então, todo mundo ouve que os estudos estão em fase 3. O que é fase 3? São voluntários normais, que geralmente não tem... Então eles não saudáveis. Então eles grupo de então eles não pegaram ainda as pessoas que estão imunes e deram a vacina para ver qual é o efeito. Mas em tese, você está apresentando um inimigo para um sistema de combate que já está pronto. Então você pode sim provocar uma hiperestimulação. Pois é. E a preocupação nossa é porque assim, a doença do Covid em si é uma doença vagabunda. Ela não pega, não mata ninguém. O que mata é a resposta do organismo a ela. Porque a resposta ela é muito intensa e aí ela começa a zoar todo o esquema do organismo. Ô, doutor. Então, se você chega e dá um estímulo num sistema que já está pronto para o combate, será que você não corre o risco de desencadear isso aí? Pois é, isso dá um medo danado. É a conclusão, né? Ainda é inconclusivo. Ainda porque a gente não chegou. E é uma pressa assodada. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu estava vendo ontem, o Imperial College disse que tem uma vacina lá. Tem sim. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E, pô, é um instituto famoso, tal, conceituado. O Sami não concorda muito com as previsões dele, mas tudo bem. Mas o cara, ele tava falando o seguinte, eles pegaram 6 mil, não sei se são 3 mil ou 6 mil, acho que são 3 mil voluntários, receberam $6.000 cada voluntário. Tem vaga ainda? Vão inocular o vírus na pessoa, e vão testar a vacina. Isso não é antiético? Tipo rato. Completamente. Assim, o correto é o quê? Você submeter o cara à vacina. O cara tá imune, tem IgG positivo. Aí você pega o soro desse paciente, pega o sangue desse paciente, isola os anticorpos, coloca numa lâmina de laboratório
e joga o vírus lá pra ver se o anticorpo mata. Porque Não, você no dá o corpo vírus humano. pro cara, pô. Então- Tinha um cara que chamava Mengele e fazia umas coisas assim. Então, mas isso é pra acelerar o processo, né? Não, não tem cabimento isso, cara. Olha, Deixando as acabou de pessoas sair doentes, agora. pô. Acabou de sair uma notícia faz 11 minutos pelo G1. Eita. Morre voluntário brasileiro que participava dos testes da vacina de Oxford. Confirmado pela Anvisa, notificado o óbito ontem. Putz. E o Não sabe não ainda sabe se que ele tomou a vacina ou placebo, porque tem esse grupo de controle. Mas é difícil, né, saber, porque o cara pode morrer por várias causas. Agora, o mundo inteiro não está olhando isso, doutor, porque tem protocolos, né? A gente tá falando aqui. Você tem que olhar duas coisas: efeito colateral, e aí você tem desde dor de cabeça até óbito grave, como sequenciar isso, e a eficiência da vacina, né? A gente tá falando, tem vacinas como sarampo, pólio, é super eficiente, e a da gripe, que eu já tomei várias vezes, não é. Não tá todo mundo olhando isso? Quão fácil é passar uma vacina picareta sem saberem, assim? Depende do desespero da população. Né? Então você pega, por exemplo, o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, e ele falava, olha, é muito fácil você fazer a população fazer o que você quiser, é só impor terror neles. Várias mentiras viram uma Mas por verdade. que fizeram isso, doutor? Por que a OMS impôs terror a uma pessoa? É incompetência? É uma coisa de teoria da conspiração, de controle? Como é que uma organização científica renomada impõe um protocolo que não foi testado e todo mundo acredita? Como é que se cria uma situação tão caótica em nome da ciência? A assim? OMS ela não tem a autoridade de impor protocolo para ninguém, ela solta recomendações, né? É igual o juiz, né? Ele recomenda que você faça alguma coisa. Quem tiver juízo faz. Quase todo mundo obedeceu, né? Então o que acontece? É muito difícil você pensar em submeter recomendações de uma forma tão ampla. Você pega, por exemplo, mesmo dentro de São Paulo, o cara que está lá em Paraisópolis, ele tem condições de fazer a quarentena que o Emílio fez? Nunca, jamais. Não, porque ele mora em 20 metros quadrados com mais 8 pessoas. Ferrou a vida de todo mundo. E se ele não trabalhar, ele não vai ter a janta dele porque não tem. Ô, doutor, mas agora vamos pra prática. O que máscara é bom? Essa lavar a mão? Olha, ele falou que... Não. Ele falou que ele falou assim da máscara. Assim, máscara, assim, se a gente estivesse num país, todo mundo fala da Suécia, etc, né? Querido. A gente precisa de educação. Então, óbvio, você não vai espirrar na cara de alguém. Óbvio. Mas aqui no Brasil acontece. Você não vai tossir no cangote da outra pessoa. Pega o ônibus às 6 da tarde aqui pra você ver se isso não acontece. Então a gente vive num ambiente onde a gente necessita, no momento, desse tipo de restrição. Lavar a mão é incrível. Nós estamos em 2020, você ainda precisa falar para as pessoas, lava a mão. Chegando em casa. Não, né? eu aprendi, acho que todo mundo aprendeu a lavar a mão direito. Agora? Agora. Não, Ninguém lavava. Não, agora. Bárbaro. Não, agora que tinha que lavar a mão. Aí outro dia eu fui no dentista, ele tava lavando a mão, eu falei, ó que filha da mãe, ele sabe lavar a mão direito. Eu aprendi Ainda bem, agora. né? Não, então, Tem que porque o lavar. cara tem que lavar, ele sabe lavar a mão. Olha. Eu aprendi agora com o protocolo lá de você lavar aqui. Eu não sabia desse Cara mal negócio, educado, pô. Então, na verdade, isso influencia as recomendações sanitárias, digamos assim, que você tem que Sim. ter. Então, pô, a população tem um nível de autoconsciência de higiene um pouco mais baixo, cara, vai usar máscara, vai ter que ter display, dispenser de álcool em tudo quanto é lugar, vai ter que limitar o número de pessoas que entram em um determinado ambiente, né? Agora, com a consciência que isso é uma coisa que a gente vai fazer momentaneamente, ninguém vai viver o resto da vida assim. Uma hora isso vai acabar, até porque tem elementos dessa pandemia que a gente ainda não entende mesmo. Por exemplo, um casal, o cara pega, dorme todo dia com a mulher, transa com a mulher e ela não pega. Não, acho que não transa, doutor. Desculpa. Todo dia Tem não, casais todo dia, pelo menos, que não E aí comparam. você olha e você fala, cara, como pode, né? O cara tossindo na cara da mulher, roncando na cara da mulher, a mulher não pega e o cara foi lá e quase foi pro saco. Eu abracei Casado, o Emílio casado. infectado e não peguei. Só a última coisa muito interessante, eu sei que a gente tem que encerrar o programa, você falou do sangue O positivo, né? Que foi um estudo de Harvard, né? Que Isso, tem um estudo, tem um estudo de Harvard que eles fizeram um estudo primeiro para verificar aquela hipótese de que pacientes do tipo O teriam mais dificuldade em contrair a doença. Eu sou O positivo e peguei. Você pegou? Então. Eles não conseguiram chegar a essa conclusão. Isso não teve poder estatístico suficiente para provar. Porém, Aí, tá certo? o que eles acharam? Que pacientes do tipo O, do grupo sanguíneo O positivo ou negativo, têm uma dificuldade muito maior em positivar o teste. Então, aí o cara tem um quadro clínico, ele é testado e comparado com pessoas de outros grupos sanguíneos que têm o mesmo quadro clínico e são testados, a porcentagem dos grupos O que vem positivo é muito pequena. E isso estaria associado à linha imunológica de resposta
do organismo de quem tem um tipo O, que seria mais para uma linha de imunidade celular, que não é medida por nenhum desses testes, do que por uma linha de imunidade humoral, que é o que a gente mede com esses testes. Então eu sou O positivo, eu tive um quadro típico de Covid. Eu tenho 11 testes negativos. E hoje eu até lambo o chão de hospital e não pego Covid. Eu também. Você não pega Covid? Não. Interessantíssimo. Então, como é que a gente vai saber isso? Precisa pegar a cultura celular, levar para uma citometria de fluxo. Não dá. Porra, custa $3 mil. Como é que você vai fazer isso em nível Samidana. populacional? Só o Samidani vai fazer. Eu fiz o de Muito bem. anticorpos. Fez Harvard. Doutor Show, hein? Doutor Show. Show do Doutor Show. Ótimo. Doutor Show, vem mais. Humorismo. Eu faz falei no humorismo Mori total tudo também. que o doutor falou aqui. Nossa, Tá você- gravado. Passa um remédio pro Adriano. Tá gravado. Não quero receber modesto. Você é um Fica- bichão mesmo, hein? Pra ele Tudo que o calar a doutor boca. falou, bichão, eu hein? falei no Morning. Faz um Passa um teste de negócio. Foi neurologia. gravado, Samidani. Não façam faculdade de medicina, Isso, sigam deixa eu falar uma Não, coisa pra Adriles e você. o doutor que é genial. Deixa eu falar uma coisa pra você. Só porque se Você, comportou. querido Uma covinha no ouvinte, queixo. você ouviu Falei essa, tudo que essa ele falou. barbaridade? Palestra do doutor. Aí você vai lá, e você faz a seguinte coisa. Você tá lá, você faz. Primeiro você tem que fazer medicina. Exato. Aí você se especializa em Basta- neurocirurgia. basta Cala ter sua boquinha. intuição. Calma aí, da Lua. Tira o microfone. Tira o microfone da O Lua. Emílio mandou tirar o microfone. Deixa Ele eu é- falar ele é pra você, estrela. como é que você se torna algo na vida? Você vai lá, você faz medicina, depois você tem que fazer residência, aquele inferno. Pra entrar na faculdade é difícil. complicado. Aí você faz neurocirurgia robótica. Mais de Aí 1000 você cirurgias. colabora na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, faz neurocirurgia em 1000 Estrasburgo, cirurgias. na França. Ou então você faz o Big Brother. Isso. Você faz uma edição do Big Brother e fica cagando regra aqui na Jovem Pan. Então É muito copia a fácil. poesia do Google. Ah, Então lógico. você tem uma intuição Ou brilhante, você que copia é a o seguinte, poesia lá no É, Google, copia da traduz. Suécia. Você perceber Doutor. que o isolamento isolacionismo Tá. causa muito Legal, obrigado. Doutor, é Big Brother. Big doutor, Brother. Desliga o microfone. Ok, Adrilê. deixa eu ok. agradecer o doutor. Eu vou passar aqui, ó. Ó, o Facebook. Posso passar, né? Pode. O Facebook do doutor é Dr. Paulo Porto de Melo. E o Instagram dele para você entrar lá, se você quiser bater um papo, perguntar mais alguma Então. coisa, se aprofundar, que o papo foi muito bacana. Foi mesmo. E ele parece ser um médico legal. PP Melo. Com um L só. Com um L só. PP Melo, o Instagram. Vamos pro break? Boa. Porque tem que ir embora, né? break. Obrigado, viu, doutor? Zé Ruela vem falar aqui. Obrigado.